Fala guerreiro, como é que vocês estão? Tudo jóia? Seja bem-vindo, você está no canal Mestre Academy. Eu sou o professor Moacir, sou oficial aviador da Força Aérea. Tive muita dificuldade em matemática quando era aluno e depois de um determinado momento comecei a melhorar com muito esforço, com muita dedicação e consegui até algumas aprovações bastante interessantes, como na ESA, na SpaceX, na AFA, no ITA. Então, hoje a gente vai dar dando continuidade aos assuntos que a gente está vendo de matemática básica e um assunto que tem muita ligação com o que a gente viu no último vídeo teórico, que a gente viu frações. Hoje a gente vai tratar sobre os números decimais. Tem muita ligação com o assunto de fração, como vários conteúdos da matemática se sobrepõem uns aos outros e um acaba sendo pré-requisito para os demais. Então, por isso que é importante você não deixar a dúvida acumular, sempre estudando, para que o seu avançar na matemática seja constante e seja profícua, seja muito positivo. Então, segurar os pontos aí, que daqui a pouco, depois da vinheta, a gente retorna aí para trocar ideia sobre números decimais. Até já. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever, dar aquela curtida, compartilhar e deixe seu comentário. Aqui embaixo tem o endereço, é importante você se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e também qualquer dúvida pode me mandar também no meu e-mail, que ficou aí na tela, e também no meu WhatsApp, se assim achar mais interessante, que é o número que eu estou colocando aí, meu WhatsApp particular, então fica à vontade, tá joia? Então, sem mais delongas, vamos direto aí para o conteúdo. A gente está vendo aritmética, são o estudo que a gente está tratando agora. A gente já avançou aí por essa coluna toda da esquerda aqui, nós já vimos até frações, e hoje a gente vai dar continuidade falando sobre os números decimais. Primeiro, tudo que a gente vai conhecer e estudar, é importante a gente saber a definição, né? O que que é? O que que é um número decimal? Não é aquele número que tem uma vírgula. Tem uma vírgula e tem um número à esquerda da vírgula e tem um número à direita da vírgula. Então, o número, ele acaba tá dividindo esse número uma vírgula. Então, tem uma parte inteira e tem uma parte decimal. Por exemplo, 13,169. Então, aqui a gente tem a parte da esquerda da vírgula, que é a parte inteira, e a parte da direita da vírgula, 169, que é a parte decimal. Toda fração decimal pode ser escrita sob a forma de número decimal. Então, é aquilo que eu falei, os conteúdos estão muito interligados. Se você se recorda do último vídeo, fração decimal é aquela que o teu denominador é uma potência de 10. Algum número dividido por 10, dividido por 100, dividido por 1000. Então, você tem o denominador, uma potência de 10, esse número é um decimal. Então, qualquer fração decimal, ela acaba podendo ser escrita sob a forma de um número decimal. E essa transição de fração decimal para número decimal e vice-versa é uma transição muito orgânica, muito simples de ser feita, tanto a ida como a volta. Por exemplo, 13 décimos é uma fração decimal, denominador, potência de 10. Essa fração decimal ela pode ser representada como 1,3. 169 milésimos. A gente pode também reescrever essa fração como 0,169, certo? Como é que a gente transforma uma fração decimal em um número decimal? Então, a gente vai escrever o numerador da fração. Você tem lá uma fração decimal. Você vai escrever o teu numerador, o teu denominador é uma potência de 10. Você vai escrever o numerador e aí você vai contar quantos zeros tem no teu denominador. Se for 10, um zero. 100, dois zeros. Então, essa quantidade de zeros vai ser a quantidade de casas decimais do número decimal que você está transformando a partir daquela fração decimal. Por exemplo, 13 décimos. Quantos zeros eu tenho no denominador? Um zerinho só. Então, a gente vai escreve o numerador normal, 13, e a partir da direita do último número, você começa a contar andando para a esquerda. Então, andando para a esquerda, uma casa decimal. Eu só tenho um zero, paro por aqui, 1,3. 169 por 1000, mesma coisa. Escreve o numerador e começa com 3 zeros. Então, começa a contar a partir do 9. 1, 2,
3. 0,169. E o caminho oposto, também simples. Vou escrever no numerador o número decimal sem a vírgula e conto as casas decimais. E no denominador eu vou colocar a potência de 10 respectiva para aquela quantidade de casas decimais. Se eu tenho 3 casas decimais, o meu denominador vai ter 3 zeros, vai ser 1000. E assim, e daí por diante. O denominador algarismo 1 mais os zeros. Então, 0,18, por exemplo, eu vou reescrever o numerador, ignorando vírgula, e no meu denominador, quantas casas decimais eu tenho no número decimal? 1, 2. No meu denominador, eu vou ter o algarismo 1 seguido de 2 zeros. Como é que a gente compara os números decimais? Assim como nós aprendemos a comparar frações, é importante a gente saber comparar números decimais também. A gente vê lá 2 números decimais, isso é muito comum no nosso dia a dia, né? A gente vai medir uma parede, vai medir um móvel, você tem lá uma medida, muitas vezes, na maioria das vezes, seguida de vírgula, né? 2,3 metros, 5,4 metros. Então, a gente vê num rol de números decimais, é importante a gente saber comparar esses números e saber quem é maior, quem é menor. Então, existem duas possibilidades. Primeiro caso, quando os números contêm partes inteiras diferentes. Fica muito fácil. A gente vai olhar quem está à esquerda da vírgula, vai ser o maior deles, vai ser o maior número. Por exemplo, 13,6 e 11,723. Só olhar aqui. Números, a parte inteira é diferente. Quem é o maior? Quem tem a maior parte inteira. Ou bem simples. Segundo caso, os números, a parte inteira é igual. Bom, o TQM, Teoria e Questões de Matemática, que é o livro que eu me baseio para gravar esses vídeos, ele traz uma explicação que eu até trouxe aqui, mas acaba redundando no que eu vou falar agora. Como é que a gente faz? A gente pega os dois números, 13,6 e 13,321. A parte inteira é igual. 13,6 é 13 e 13, de um lado e do outro. Olha para depois da vírgula. Qual é o maior número o maior algarismo entre um número e o outro número, depois da vírgula? Esse maior algarismo vai dar a posição àquele número de o maior dentre os dois ou três. Mas o TQM ele fala para você igualar o número de casas decimais e será maior quem tem a maior parte decimal. Dá no mesmo, né? Então, você pega aqui 13,6, o 6 é o maior. Vamos supor que do lado de cá, direito, fosse 13,621. O algarismo o primeiro algarismo das dezenas ali, do número decimal, das unidades decimais, seriam iguais, 13,6, 13,621. Tá, não desempatou. Então, vamos para a parte das dezenas do número decimal. Aqui seria 0, né? 13,60 e aqui 13,62. Pronto. Então, é sempre assim. Você vai pegar o número seguinte à vírgula. O maior número depois da vírgula vai eleger aquele número como o maior dentre o rol que você tem. Aqui ele faz a complementação das casas decimais, coloca tudo igual, com 3 casas, e aí o maior vai ser o 13,6. Bem? Vamos lá, seguindo. Vamos operar agora os números decimais. E nesse ponto eu chamo bastante atenção, porque tem muito aluno que tem muita dificuldade, até um bloqueio. Dizem até que a religião não permite operar números decimais, ou a religião não permite operar frações, por exemplo, também. Muitos alunos têm dificuldade na operação com frações. Operação com números decimais não é um bicho de 7 cabeças, não tem nada demais. Só que a gente precisa seguir determinadas regras. Se a gente seguir essas regras, e claro, treinar bastante, vocês vão ver na lista de exercícios que está, inclusive, aqui no link abaixo da descrição desse vídeo, tem muitas contas ali. A gente pode se perguntar, olhando aquela lista, mas para que eu preciso calcular um número tremendamente grande desse jeito? Primeiro, você vai treinar a sua concentração. Concentração na operação matemática, na resolução de questão, é fundamental. Você vai treinar a tua concentração. Vai treinar as operações de aritmética, adição, subtração, multiplicação, divisão.
vai lembrar como é que a gente opera com fração, uma fração dividida pela outra, a gente conserva a primeira e multiplica pela segunda. Então, uma série de propriedades que você vai estar treinando. Então, é importantíssimo a gente saber seguir esse passo a passo, essas regrinhas que existem com as operações de números decimais. Para adição e subtração, a regra é muito simples. Todo mundo tem que ter o mesmo número de casas decimais. Então, a primeira coisa, igualar o número de casas decimais. Segundo ponto, pega a vírgula e alinha a vírgula de todos os números. E a partir dali eu faço a minha adição ou a minha subtração. E a gente faz normal, como se fossem números naturais. Vamos lá. 1,3. 1,3 tem uma casa decimal, 0,013, 3 casas decimais, 13,3, uma casinha decimal só, e 13, nenhuma. A gente vai igualar todas as casas decimais. No caso do 13, o último número aqui, a gente vai botar a vírgula e complementar com zero. E aqueles que possuem menos do que 3 casas decimais, que a maior aqui é 3, a gente complementa com zero. 1,300, 0,013, 13,300, 13,000. Perceba que eu alinhei a vírgula em todos os números e a partir daqui eu faço a adição normalmente. Somando todos esses números, a vírgula vai respeitar o seu lugar, está aqui nessa coluna, dá 27,613. Safo? Tranquilo. Vamos para a multiplicação agora. Também não tem mistério. Com muita calma, muita tranquilidade, a gente vai seguir o passo a passo e você não vai ter mais problema nenhum em resolver questões de multiplicação envolvendo decimais. A gente vai multiplicar os números decimais como se fossem números naturais. A gente simplesmente vai dar nem bola para a vírgula. A quantidade de casas decimais só vai ser importante no final. As casas decimais do resultado, quantas são? A gente vai somar as casas decimais. Toda vez que eu tiver um produto de números decimais, o resultado, a quantidade de casas decimais desse resultado é a soma das quantidades de casas decimais das parcelas que estão se multiplicando. Beleza? Vamos para aqui, por exemplo. 12,3 multiplicado por 0,032. Eu vou multiplicar 123 por 32. Tá lá. 123. Eu poderia até ter escrito 123 e 32, sem problema nenhum em fazer a multiplicação, lembrando depois, no final, de contar a quantidade de casas decimais. Mas eu simplesmente alinho os números e faço a multiplicação normal. Multiplicando o 2 por 1, 2, 3, vai ser 2 vezes 3, 6, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2, 2, 4, 6. Aqui. Multiplicado por 3, 1, 2, 3 por 3, 369. Lembrar de alinhar. Se eu estou multiplicando 3, o resultado da multiplicação do 3 pelo logaritmo das unidades do número de cima tem que estar embaixo do 3. Das dezenas, aí imediatamente à esquerda, e assim sucessivamente. Não tem necessidade de eu multiplicar por zero. A gente está com vários zeros aqui à esquerda do 32, mas vai ficar uma montoeira de zero à esquerda que não tem necessidade. Feito isso, vou fazer a soma como uma multiplicação que a gente já conhece. Somando esses dois números, eu obtenho 3936. E as casas decimais? Aí eu olho os números. Quantas casas decimais eu tenho na primeira parcela? Uma. No outro número. 1, 2, 3. 3 mais 1, 4. A partir do 6, eu começo a contar indo para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4. 0,3936. Safo? Tranquilo? Então, vamos agora dividir. A divisão é um pouquinho parecido com a multiplicação, mas com as suas particularidades. A gente iguala as casas decimais dos dois números. Efetua a divisão como se os números fossem naturais. Então, por exemplo, 3,6, 0,12. Multiplico. Aqui eu boto 360, 0,12. Agora eu divido um pelo outro. 360 dividido por 12. Do 36 dividido por 12 dá 3. Para 36 nada, acho zero. 0 dividido por 12 dá 0. Resto 0. E aqui é interessante. Embora eu tivesse multiplicado, eu tivesse números decimais e aqui eu tenha multiplicado sem aparecer vírgula, sem nada, o resultado é o mesmo.
Se você multiplicar 30 por 12, você vai achar 30,360. E se você multiplicar 30 por 0,12, você também vai achar 3,6. Então, o quociente, que é a resposta dessa divisão, é 30, independente se você está considerando a vírgula ou não. Então, simplesmente aqui, limpa as casas decimais, iguala as casas decimais, arranco fora a vírgula e faço a divisão. Beleza? Algumas observações sobre a divisão que eu considero observações bastante importantes. Aqui é o princípio fundamental da divisão. Você deve estar se lembrando disso aqui. Quando a gente divide um dividendo por um divisor, vou até montar aqui do lado, mudar para caneta, tentar escrever, porque eu ainda não me habituei com essa mesa digitalizadora. Então vamos lá, eu tenho um dividendo dividindo um divisor dividindo um dividendo. Aqui eu vou obter um quociente e aqui um resto. E aí, o princípio fundamental da divisão me diz que o dividendo vai ser igual ao divisor multiplicado pelo quociente mais o resto. Lembre do que a gente já falou agora há pouco. Quando eu multiplico dois números, o resultado da multiplicação, a quantidade de casas decimais que aparece no resultado, é a soma da quantidade de casas decimais de uma parcela e da outra. Então, aqui, a quantidade de casas decimais do dividendo multiplicado somado com a quantidade de casas decimais do quociente vai me dar uma quantidade aqui de casas decimais. Quando eu somo com o resto, na adição, o que eu faço? Eu igualo as casas decimais. Então, aqui no resto, o resto vai ter a mesma quantidade de casas decimais daqui. E com isso, o dividendo vai ter também a mesma quantidade de casas decimais. Então, é isso que está dizendo a primeira observação. O produto, vou limpar aqui, o produto D vezes Q e o resto possuem o mesmo número de casas decimais do dividendo. Beleza? Obter um quociente, pode ser que apareça alguma questão. Obtenha um quociente com aproximação de 0 a menos de 0,01 e a menos, por exemplo, de 0,001. O que ele quer dizer, a questão quer dizer com isso? Quando eu obtenho um quociente com aproximação de a menos de 0,01, simplesmente a questão está pedindo que eu obtenha um quociente com duas casas decimais. E se for a menos de 0,0001, é um quociente com 3 casas decimais. Então, a expressão é um pouco desconhecida, não soa muito familiar para a gente não costuma ouvir, mas se aparecer isso aqui em algum momento, simplesmente é isso que ele quer. Obtenha um quociente com aproximação de a menos de 0,01. Ele quer com duas casas decimais. O assunto esse aqui é extremamente importante. Deriva de frações, deriva de números decimais, que é um assunto chamado dízimas periódicas. Quando essas dízimas aparecem no nosso caminho, normalmente a gente fica meio desconfortável com elas. Porque são esquisitas, são as figuras assim meio estranhas. Mas não tem nada de difícil nisso. O que são dízimas periódicas? Vai ser um número decimal que apresenta uma repetição infinita de um grupamento de algarismos após a vírgula. Por exemplo, 4,727272, tá vendo? Tem um período se repetindo, 72, 72, 72. O segundo número, 83,444444, está se repetindo. É um número, sempre vai ser um grupamento de números depois da vírgula, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4 números que eles ficam se repetindo infinitamente. E aqui no último, 21,783. Aqui a gente já vê que o período é 31. Então, 21 é o número que se repete. O que se repete? 7 não se repete, o 8 também não, o 3 está se repetindo junto com 1. 31, 31, por aí vai.
Então, observando aqui, a gente já vê que as dízimas periódicas elas podem ser de dois tipos. Depois da vírgula, tudo se repete? Ou depois da vírgula, só alguns se repetem? Neste primeiro caso, a dízima periódica é chamada simples, quando todo algarismo depois da vírgula se repete infinitamente. 7,54, 54, 54, 8,3333333. E quando existir algum algarismo depois da vírgula que não se repete, que é uma parte não periódica, essa dízima é chamada de dízima periódica composta. Então, ao menos um algarismo após a vírgula não se repete. Este número que se repete é chamado, vou começar desses aqui. Este número que se repete, 72, 72, é a parte periódica da dízima. E este número que não se repete, aqui o 78, e aqui embaixo o 2, o 44, é a parte não periódica da dízima. Beleza? Parte que se repete, parte periódica. Parte que não se repete, parte não periódica. E o que é uma geratriz? Nome esquisito, não é muito familiar, mas também não tem nenhum mistério. O que é uma geratriz? Geratriz é aquela que gera, está gerando. O que é uma geratriz? Geratriz é aquela fração irredutível e quando a gente pega o numerador e divide pelo denominador, a gente vai obter uma dízima periódica. Então, para isso ela precisa ser irredutível. Em outras palavras, o numerador e o denominador não podem ter divisores em comum. A fração acaba ali, eu não tenho como simplificar mais. Ou seja, estes números são primos entre si. Olha aí, resgatando o assunto lá de números primos. Esses números podem ser primos absolutos, podem ser por si sós, eles são números primos, e também eles podem não ser números primos absolutos, mas entre si eles são primos, eles não têm divisores comuns. Então, quando a gente chega nessa fração irredutível, se eu dividir numerador por denominador, eu vou obter, ou seja, ela vai gerar, ela é a geratriz de uma dízima periódica. Por exemplo, 17 terços. Perceba que eu não tenho divisor nenhum comum entre 17 e 3. Se eu fizer a divisão 17 dividido por 3, eu obtenho 17 por 3 dá 5, para 17, 2. Não tenho mais como dividir. Então, aí eu vou multiplicar por 10 na esquerda e dividir por 10 à direita. Quando eu divido por 10, eu começo a criar uma parte decimal. Então, eu entro com a vírgula aqui e aqui na esquerda eu multiplico por 10. 20 dividido por 3, 6. 6 vezes 3, 18, para 22. E aí, assim, sucessivamente, a gente vai continuar. Baixo zero, divide por 3, dá 6. E assim, infinitamente. Ou seja, eu obtive uma dízima periódica 5, uma dízima periódica simples de período 6, 5,66666. Ressalto que a fração tem que ser irredutível. Existem algumas representações também. Até agora a gente viu a representação da dízima periódica com aqueles 3 pontinhos ali de reticências e a gente repetindo alguns números. Mas existe uma maneira mais simples e quando você se deparar com uma representação dessas, já sabe do que se trata. Então, no grupamento que se repete, apenas no que se repete, eu coloco uma barra em cima desse grupamento, desse único número, ou desses 2 números que se repetem, desses 3, ou desses 5, vai ser aquele barrão em cima dos 5 números que estão se repetindo, ou então parênteses nos números que estão se repetindo. 4,5252, pronto. 52 é o meu período. Então, vou escrever 4,52 barra, ou 4, entre parênteses, 52. 3,17666 vai ser igual a 3,176 barra, ou 3,176 entre parênteses. Como é que a gente calcula a geratriz de uma dízima periódica simples? Aqui eu já vi cair algumas questões, alguns exercícios, questões principalmente de concursos, e é muito tranquilo de resolver isso aqui, mas quando você não está treinado, parece que é um bicho de 7 cabeças. E aqui eu já faço um adendo. Se você tiver o TQM contigo, ou se você for dar uma olhada depois no livro, você vai observar que ele traz uma regra que eu considero uma regra assim, eu achei meio confuso. Quem está lendo a primeira vez, assim,
meio esquisito, parece difícil. Então, eu vou trazer um raciocínio um pouco diferente aqui, que eu acho mais simples, mais direto para você encontrar. Vamos lá, devagarzinho. Eu tenho uma dízima 5,4444. Eu quero transformar isso aqui numa geratriz, numa fração. Como é que eu faço? Primeiro passo, vou multiplicar a dízima por uma potência de 10. Pode ser 10, pode ser 100, pode ser 1000. Até quando? Até que a parte periódica chegue à parte inteira. Veja bem, aqui eu estou tratando da dízima periódica simples. Vou ter que fazer um ajuste na composta um pouquinho antes, mas o raciocínio é o mesmo. Vamos lá, aqui a gente está tratando da simples. Vou pegar, eu olhei direita da vírgula, todos os números à direita da vírgula estão se repetindo. Então, o período, aqui meu período é só 4, só tem um algarismo aqui. Tem que pular para a esquerda da vírgula. Como é que eu faço isso? 5,444. Só multiplicar por 10, tranquilão. Então, eu multiplico por 10, eu vou ficar com 54,444. Para que eu faço isso? Porque quando eu subtrair o número obtido, esse aqui, da dízima periódica, que é 5,444, perceba que tudo que tiver à direita da vírgula vai sumir. Eu acabei com o meu número decimal, agora eu estou com o número inteiro. Eu subtraio o número obtido da dízima periódica. E eu subtraio também a potência de 10 que eu utilizei, aqui foi só 10, só multipliquei por 10, do fator 1 da dízima original. Eu não entendi nada. Vamos, por exemplo, aqui que vai ficar bem claro. Vou subtrair 54,44444 de 5,44444. Eu fiz alguma coisa com a dízima periódica, assim, para preparar ela para alguma coisa? Não. Na periódica composta a gente vai fazer isso. Aqui não. Então a gente vai associar a dízima periódica ao número 1. E a potência de 10, como eu multipliquei só por 10, eu vou associar a potência que eu multipliquei, que no meu caso aqui foi 10. Eu faço a subtração dos dois lados. 54 menos 5 vai dar 49. 10 menos 1, 9. Esse aqui é o meu numerador e o 9 é o meu denominador. Então, a minha fração é irredutível, que é a nossa geratriz, 49 nonos. Tranquilo? Recapitulando, eu pego a dízima, multiplico por potência de 10 até que se o período aqui fosse 42, por exemplo, eu teria que multiplicar por 100. Então, eu tenho que multiplicar por potência de 10 até que um período inteiro pule para o lado, do lado inteiro da dízima periódica. Aqui eu só multipliquei por 10 porque o meu período só tem um número, que é o número 4. Então, eu multiplico e aí eu subtraio esse número obtido da dízima e eu relaciono a dízima a 1, algarismo 1, e o número obtido à potência de 10 que eu multipliquei. Se eu tivesse multiplicado por 100, aqui em cima seria 100. 100 menos 1, 99. Aí o meu denominador seria 99. No meu denominador sempre vai ser um grupo de 9. Pode ser 990, 9, 999, 9, 900, 9.999, 9.900. Sempre vai ter um grupo de 9 ali no denominador. Tá joia? Vamos para a composta agora, que tem um detalhezinho diferente. Cálculo da geratriz de uma dízima periódica composta. A composta, o que acontece? A composta eu tenho uma parte que ela não se repete, e depois eu tenho o período, o número lá que se repete infinitamente. A gente tem que fazer um tratamento antes. Por exemplo, dízima 2,58383. 5 é a minha parte não periódica. O que eu vou fazer? Vou multiplicar por potência de 10 até que a parte não periódica chegue à parte inteira. Qual a minha parte não periódica? São 5. Então, aqui eu multiplico por 10. Eu vou ficar com 25,8383. E eu associo este número aqui ao número 10, porque é a potência de 10 que eu multipliquei, só 10. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Eu vou pular o período, vou fazer com que esse período chegue à esquerda da vírgula, vire na parte inteira. Só que eu vou multiplicar igual eu fiz da primeira vez, eu não vou usar esse número novo não, vou lá voltar na dízima periódica.
Vou multiplicar por quanto? Esse 83 tem que pular para a esquerda, tem que pular lá para a parte inteira. Então, vou multiplicar por 10, 100, 1000. Então, vai ser o número 2583,8383 e eu multipliquei por 1000. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Subtrai de um lado, subtrai do outro lado. 2583,8, essa parte da direita da vírgula some, então vai ser 2583 menos 25, dá 2558. 1000 menos 10, 990. Qual é a minha fração? A minha geratriz? 2558 dividido por 990, mas espera aí, aqui ainda não é a minha fração irredutível. Perceba que 2558 é um número par e 990 também é um número par. Se você buscar o critério de divisibilidade por 3, você não encontra, porque qual é o critério de divisibilidade por 3 é outro assunto. Vamos relembrar, soma todos os algarismos. Se der um número divisível por 3, aquele número ali é divisível por 3. 9 mais 9, 18. 18 é divisível por 3, beleza. Agora vamos para o numerador. 2 mais 5, 7. 7 mais 5, 12. 12 mais 8, 20. 20 não é divisível por 3. Mas em cima e embaixo é par. Então eu vou simplificar essa fração. E aí eu obtenho 1.279,495 avos. É assim que a gente fala quando o denominador é extremamente grande, né? 1.279,495 avos. Aí sim, aqui eu não consigo mais simplificar. E aí essa aqui é a minha fração irredutível. É a minha geratriz. Geratriz sempre vai ser fração irredutível. E para finalizar, observações. Dízima periódica de período 9 aumenta o algarismo imediatamente anterior em uma unidade. É o arredondamento. Então, se eu tiver uma dízima desse jeito, 17,99, o período é 9, é a parte que se repete. O que acontece aqui? O número imediatamente anterior vai ser acrescido de uma unidade, vou arredondar. Então, 17, isso tudo pode ser representado por 17,9 barra ou 17,9 parênteses e arredonda para 18. 43,75999 é o número 43,759 barra. Arredonda o número imediatamente anterior, uma unidade. Então, vai ficar 43,76. Beleza? Então é isso, senhores. Foi muito bom a gente encerrar mais um assunto. A gente está aqui em números decimais, terminando. A lista está aqui embaixo. Importante, se você não tentou resolver a lista ainda, bate a lista, tente resolver. E aí, para o próximo vídeo da semana que vem, lembrando que agora a gente tem vídeos semanais, 2 vídeos semanais. Na quarta-feira a gente trata de matemática básica e na sexta-feira saem sempre os vídeos de questões das mais diversas que eu acho interessante. Questão de álgebra, de geometria, trigonometria, números complexos, algumas questões de limites, derivadas. Então é um dia para a gente brincar com as questões aí, a gente aprender um pouquinho, seja até talvez até um conteúdo que a gente ainda nem viu, mas é interessante a gente aprender com as questões, tá bom? Então, muito bom ter você comigo. Dá uma clicada aí, curte o vídeo, compartilha, deixa teu comentário, estude, não deixa a dúvida acumular. Pode entrar em contato comigo com os meios que eu disponibilizo aí sempre no início dos vídeos. E na próxima a gente se vê para resolver umas questõezinhas aí, tá bom? E não perca sexta-feira, resolução de questões. Grande abraço.